Olá pessoal, hoje a gente vai falar aí de otimização, nada mais é do que uma aplicação de derivada, que a gente vai ver aqui em cálculo 1, né? É um tópico muito importante, tem áreas aí de otimização na matemática e que tem aplicação nas mais diversas áreas aí do conhecimento, engenharia, economia, né? Computação, tem aplicação em todas as áreas praticamente, né? Separei aqui algumas figuras só para a gente introduzir o tema, para vocês entenderem bem o que que é. A gente não vai ver em profundidade assim, é claro, né? Por exemplo, aqui, ó, o que é otimização, né? O cara tá lá criando por exemplo, um engenheiro mecânico está criando um gancho para suportar um certo quantidade de peso de algum produto, sei lá, né? Só que ele vai fazer milhares de ganchos desse, né? Aí o que ele faz? Ele começa com um molde de um gancho assim, bem intuitivo, né? Sem nenhum furo a mais, além de ser de onde vai ser preso a corda, por exemplo, ou o cabo de aço, né? E a partir de diversas simulações computacionais, né, que nada mais é do que resolver equações diferenciais e juntamente com um algoritmo de otimização, o gancho vai ser modificado. Mas por que ele vai ser modificado dessa forma aqui? Ele precisa aguentar a mesma quantidade de peso que aguentaria esse cara aqui, né? Porém, você vê aqui que ele está gastando menos material para produzir o gancho. Olha como é que ficou afiado aqui na ponta, né? Aqui tem uma certa reentrância aqui, né? Ou seja, diminuiu a quantidade de material. Se for um material caro, por exemplo, você otimizou o problema para diminuir os custos de produção do gancho, né? Isso que é otimização, tá? Outro exemplo aqui do lado, nessa uma ponte, né? Um braço aí de uma ponte, né? Começa com um modelo inicial, através de milhares de simulações computacionais, resolvendo uma equação diferencial juntamente com um método de otimização, você chega numa estrutura, por exemplo, de aço da ponte, que gasta menos material, né? Como você está vendo aqui está totalmente sólido, né? Aqui você tem vários buracos, vamos dizer assim, né? E vai aguentar a mesma capacidade de carga a ponte, porém gastando menos material, né? Ou seja, é super interessante para a engenharia isso, né? Aqui também é um material totalmente sólido, mais intuitivo possível, né? Só que o cara que não, será que eu consigo gastar menos material para produzir essa mesma peça aqui e ter o mesmo funcionamento que essa daqui? Faz uma simulação computacional, né? E chega num negócio desse tipo aqui, tá vendo? Você vê que é bem diferente disso aqui, né? Gasta bem menos material, né? Claro que você pode fazer isso em tentativa e erro. Ah, vamos cortar agora assim, vamos fazer agora essa peça desse jeito, vamos fazer desse outro jeito aqui, né? Só que você vai gastar um tempo danado com isso, né? O ideal é você usar técnicas de física, matemática, engenharia, né? Para otimizar esse processo, automatizar esse processo, né? E você obter o mesmo ganho aí, né? Aqui, por exemplo, um chassi de uma motocicleta. Por que tem esses buracos aqui, né? Porque provavelmente foi feito um algoritmo de otimização para diminuir, otimizar o peso desse chassi, né? E aguentar o mesmo torque que o motor vai produzir, né? Entre outras coisas, né? A estrutura ser aceitável para uma moto aí. Aqui de novo um exemplo de uma ponte, né? Começa com um negócio desse tipo, o chute inicial, né? Através de milhares de computação, de simulação computacional, chega-se nessa estrutura aqui, que aguenta a mesma carga que essa aqui de cima, só que gasta menos material para ser produzido, né? Então isso que é otimização, né? Acho que tá. Outro exemplo aqui, agora já não, fora da área de engenharia, né? Esses daqui de cima são exemplos de engenharia, né? Esse aqui de baixo é um exemplo no mercado financeiro. Você tem lá, por exemplo, o nome disso aqui é arbitragem no mercado financeiro. Você tem lá US$ 1, né? E você tem várias outras moedas fiduciárias aí pelo mundo, né? Euro, iene, né? Cada país tem a sua moeda aí, né? Então você está lá com US$ 1 e você enxerga uma oportunidade de usar esse US$ 1 para trocar por euro e depois trocar por iene e depois voltar para o dólar e com isso você obteve, sei lá, US$ 1,50, você obteve 50 centavos de dólar de lucro. É o que é chamado de arbitragem no mercado financeiro, né? O que aconteceu aí? Você tem vários caminhos que você pode fazer para voltar para o dólar. Você começa com o dólar, tem vários caminhos que você pode percorrer aqui, né? Através dessas setas aqui, né? E voltar para o dólar, né? Será que existe um caminho desse aí que eu começo com US$ 1 e eu termino com US$ 1,5, né? É um problema de otimização. Por que otimização? Porque você tem que procurar um caminho mais curto, né? Porque quanto menor o caminho que você obter para voltar para o dólar, né? Menos taxa você vai pagar, né? Nas transações, né? E também tem vários outros tipos de otimização que pode aplicar aqui, né? Esse é um exemplo, né, de arbitragem no mercado financeiro. Tem várias outras também aplicações no mercado financeiro, tá? Então, só aplicações. Outra aplicação também que vocês já devem ter visto, né?
Tem lá um porto lá com milhares de containers, aí chega um navio aqui do lado, né? E esse navio aí do lado, você tem que colocar esses containers no navio, né? Como é que você vai colocar esses containers no navio, né? De forma que o centro de gravidade do navio não seja muito alterado, de forma que o navio afunde, né? Ele emborque para o lado e afunde, por exemplo, né? Ou então, quando o navio fazer uma curva, né? O centro de gravidade está prejudicado, ele vai tombar simplesmente, né? Então, você tem uma forma ótima para organizar esses containers no navio, né? Ou seja, tem como otimizar a organização desses containers no navio, né? Levando em consideração o peso do container, o que cada container leva dentro, né? Diversos tipos de restrições que a gente vai ter que usar no problema para organizar esses containers da forma ótima para um determinado navio, né? É um outro problema de otimização, né? Em logística, né? E também dentro de cada container você tem um algoritmo de otimização que te diz lá a melhor forma possível de organizar os produtos dentro do container de forma a desperdiçar o menor espaço possível dentro do container, né? Otimizar a organização dentro do container. Porque um container é um troço que a pessoa aluga, né, para enviar os seus produtos dentro dele para outro país, né? Então você tem um problema de otimização aí, tá? Então tem diversos problemas de otimização, eu falei aqui só alguns, né, mas tem milhares de outros problemas, né? A gente vai ver, claro, coisas mais simples, né? A gente vai ver problemas que envolvem somente uma variável, né? Que a gente está em cálculo 1, né? Esses problemas que eu falei aqui envolvem muito mais variáveis, envolvem muito mais conhecimento que vocês têm que ter, né? Alguns desses problemas aqui vocês só veem se fizer um mestrado, um doutorado, né? Na área específica, né? Mas as aplicações são as mais diversas possíveis. A gente vai ver aqui um tópico bem introdutório, que é simplesmente a gente vai usar a aplicação de derivada, aquele teste lá da derivada primeiro, o teste da derivada segunda, que a gente já viu numa aula anterior, tá certo? Então vamos ver aqui alguns exercícios para determine dois números reais positivos, né, cuja soma é 70. Então, não sabe que números são esses, né? Então você vai colocar lá, vai chamar um de x, outro de y, por exemplo, ou a mais b, né? X mais y é 70. Essa aí é o que é chamado em otimização de restrição do seu problema. É uma restrição do seu problema. X mais y tem que dar 70, né? Ele quer determinar dois números que aconteça isso aí, de tal forma que seu produto seja o maior possível, né? Então, seu produto, vamos chamar aqui de um f, né? Que é x vezes y, né? Esse aí é o produto. Ele quer que esse produto aí seja o máximo possível, né? Tem vários números aí que se você somar dá 70, né? Você pensa aí, 35 mais 35, 70, né? Tem várias outras combinações, né? Ele quer a combinação e a soma de 70 e que o produto seja o máximo possível. Ou seja, descobrir um ponto de máximo, né? Que aí tem que fazer aquele teste derivada primeiro, né? Mas primeiro a gente precisa obter a função que a gente vai fazer, vai ter que aplicar esse teste derivada primeiro. E ela vai sair justamente daqui. Só que se você olhar para isso aqui, né? Tem duas variáveis, x e y, né? O problema, o enunciado realmente tem que achar o máximo do produto de duas variáveis. Só que a gente está em cálculo 1, só tem uma variável, né? A gente só trabalha com uma variável, né? Aí essa restrição aqui entra justamente para isso, né? Essa restrição está aí para diminuir o número de incógnitas, né? Então, como é que você faz aqui? É isso aqui, ó. Se x mais y é igual a 70, então y é igual a 70 menos x, né? Pronto. Então, com a ajuda da restrição, a gente vai transformar essa f aqui, né, numa f de uma variável só. Pode chamar aqui de um fzinho, que é igual a x, que multiplica 70 menos x. Certo? Pronto. Agora a gente está com uma função de uma variável real só, que é o x. Aí, obtendo o máximo para x, para descobrir o y, é só você substituir aqui no lugar desse x, 70 menos x dá o y, né? Pronto, a partir daqui, ó, o que você vai fazer? Todo mundo já sabe, né? Até aqui para cima, ó, foi a interpretação do enunciado, né? Agora, né, a gente vai buscar o máximo, né? Buscar o máximo quer dizer achar primeiro os pontos críticos, né?
Então você vai ter que derivar essa função aí. Vai aplicar aí a regra do produto, né? Ou pré-multiplica aqui tudo, né? Para não ter que aplicar o produto, né? Nesse caso aí é tranquilo, né? 70x, derivada de 70x, 70. Derivada de menos x ao quadrado, menos 2x. Pronto. Derivada primeira deu um polinômio de grau 1. Derivada segunda vai ser muito fácil, né? Vai ser igual a menos 2, né? Ponto crítico. Ponto crítico, você vai pegar a derivada igual a zero. É aquela sequência lá que a gente andou fazendo aí em vários exemplos, né? Então, 70 menos 2x igual a zero. Então, caramba, espera aí que travou aqui tudo aqui. O aplicativo fechou. Ainda bem que não perdeu tudo. 70 menos 2x, tá dando para enxergar aí? Tá, né? Está aparecendo aqui. Dá. Tinha travado tudo. Agora, só resolver para x, né? Então, o que você vai fazer? Vai, equação do primeiro grau, x igual a 35. X é igual a 35, né? É o ponto crítico. E aqui com a derivada segunda, ó, a gente está vendo que a derivada segunda é sempre negativa, menos 2, né? Então esse cara aqui tem que ser um ponto de máximo pelo teste da derivada segunda, né? Pronto, aí acabou. Esse cara aí é o máximo, x igual a 35 e o y também vai ser 35, né? É a soma dos dois dá 70 e é os dois números aí que quando um multiplicado pelo outro dá o maior produto possível, 35 vezes 35, né? Tranquilo aí? Viram? A partir daqui, né? Daqui para baixo é o que a gente já sabia, né? Daqui para cima é a interpretação de texto. Pode falar aí quem ia falar. Alguém quer falar alguma coisa? No caso, o x é o ponto de máximo porque a derivada segunda deu negativa, né, professor? Isso. Para qualquer ponto crítico, que, se, por exemplo, tivesse dois pontos críticos, não tem problema. A derivada está dando sempre negativo, né? Derivada segunda. Para qualquer x, ela é menos 2. Esse exemplo aí é bem tranquilo, né? Acho que vou fazer depois uma enquete com um problema de otimização. Para calcular a área. Então esse aqui foi tranquilo, né? Vamos ver aqui um outro, né? Pegaram a ideia, né? Realmente a ideia desses problemas de otimização é interpretação, né? Até você conseguir montar a função que você está querendo, né? Só comentar aqui um outro, que eu acho que eu já cheguei a comentar isso, mas acho que foi com a outra turma e não ficou gravado esse vídeo. Deixa eu pegar ele aqui, tá na lista, é o número 3. A lista de otimização. Vou colar aqui. Aí é o 3 da lista de otimização. Acho que tem também na outra lista, né? Tá repetido esse aí. Aí, de novo, na aula que foi dada de manhã hoje, eu fiz outros exercícios de otimização. Aí vocês também dão uma olhada lá. Eu fiz o exercício 2 da lista e algum outro aí. Acho que foi o 9, é. Depois vocês dêem uma olhada lá. Assim, o complicado desses exercícios de otimização, né, é saber interpretar e usar a restrição. A maioria desses exemplos aí vai ter alguma restrição, né? No caso aqui, ó, determine a área do maior retângulo, né, com lados paralelos aos eixos x e y, que pode ser escrito nessa elipse aqui. Então, a elipse é uma restrição para a área do retângulo, né?
essa restrição vai ajudar a gente a diminuir a quantidade variável do problema e poder ser resolvido aí como um exemplo, um problema aí de cálculo 1, né? Aí a elipse, né? E tem um retângulo aí, por exemplo, esse aqui, né? Esse é um retângulo possível, né? Porque ele está restrito a essa elipse, né? Tem vários outros, né? Você pode pensar também nesse retângulo aqui, ó. Tem esse aqui também. É outro retângulo, né? Não ficou muito bem aí, mas é outro retângulo que está inscrito aí na elipse, né? Tem vários outros. Tem esse outro aqui, ó. Tem esse outro aqui. Tem vários tipos de retângulo que você consegue inscrever ele na elipse. Ele tá querendo o que possui a maior área, né? O que possui a maior área. Qual o retângulo, dentre todos esses possíveis que eu posso inscrever dentro dessa elipse, que tem a maior área? De novo, é um problema de máximo e mínimo, no caso de achar o máximo aí, né? Se achar o ponto crítico que é o máximo, né? Entenderam aí o problema? Aí cada retângulo desse aqui, ó, você consegue definir ele por um ponto, né? Um ponto do seu vértice aí que está na elipse, né? Tá vendo? Sempre tem os 4 vértices deles aí, fazem interseção com a elipse, né? E é justamente com isso que a gente vai trabalhar. Outra coisa que você pode fazer também. Deixa eu apagar aqui, né? Todo mundo já entendeu que podem ser vários retângulos, né? Aí, deixa eu só desenhar só um retângulo, tá? Só para ficar mais fácil de colocar as coisas aí. Ele falou que é paralelo ao eixo XY, né? Então tá aqui o eixo XY. E você vê nitidamente que a área desse retângulo aqui é 4 vezes essa área aqui, né? Então a gente não precisa calcular, montar uma expressão para calcular a área total, que seria isso aqui tudo, né? Pode calcular só um quarto da área e depois multiplicar por 4, né? Tá certo? Então vamos trabalhar só com esse retângulozinho aqui. E aí? Esse vértice aqui tem coordenadas x, y. E isso aí é dado, né? Cada ponto daqui da elipse é dado por essa expressão aqui em cima, né? Para você isolar aqui, por exemplo, o y, né? Se você isolar o y aqui, ó, como é que vai ficar? Y ao quadrado, deixa eu mudar aqui o y ao quadrado é igual a quanto? 1 b ao quadrado, né? 1 menos x sobre a ao quadrado, tá certo? Só isolei o y, tirei o y ao quadrado aqui dessa expressão aqui, né? Isolando ele, né? Tá vendo? É justamente o que eu preciso. O x e o y, né? Agora o que aconteceu? O y, que é esse cara aqui, está em função do x, ó. Ou seja, a gente restringiu o número de variáveis do problema, né? Olha essa restrição da elipse. Pronto, agora a gente já consegue, né? A área do retângulo. Como é que vai ser a área do retângulo? A área do nosso retângulo inscrito na elipse. A área do retângulo é base vezes altura. A gente está trabalhando só com um quarto, né? Então seria esse pedaço aqui e esse outro pedaço aqui, né? Base e altura. Então é 4 vezes, né? Tem que estar multiplicado por 4, né? Isso aqui é x, né? E a altura é y. Só que o y, né, vai ser dado por isso aqui. Mas aí, para facilitar as coisas, né? Em vez de a gente achar o máximo da área, que é 4 vezes isso, né? Que teria que isolar o y aqui, né? Que está o y ao quadrado isolado, né? Se eu isolar o y, vai aparecer raiz quadrada, né? Então eu vou trabalhar com a área ao quadrado, né? A área dele ao quadrado é igual a 16, que multiplica x, que multiplica b ao quadrado, 1 menos x sobre a ao quadrado, né?
Tá aí a área do retângulo, né? E agora o que você percebe é que só tem x, né? X, x. O a e o b são números conhecidos, né? Então só tem x, tá vendo? Então é uma área, né? Peraí que ficou faltando aqui, ficou faltando aqui o... Cadê? O x ficou faltando elevar ao quadrado. Eu peguei essa expressão aqui em cima e elevei ao quadrado os dois lados. 4 ao quadrado 16, x ao quadrado está aqui, y ao quadrado é esse cara aqui. B ao quadrado, né? Menos isso aí tudo. Por que maximizar ou minimizar a área ao quadrado é a mesma coisa, né? Fica bem mais fácil, né? Eu maximizar isso aqui, né? E não tem problema nenhum, né? Então agora, ó, chegamos na, na expressão, que é uma função de uma variável real, né? Que a gente precisa maximizar, né? Achar a área máxima, né? Vai te dizer, com isso aqui, vai te dizer qual que é o x, né, e qual que é o y, que vai ser algum ponto aqui sobre essa elipse laranja, que vai dar a maior área possível para o retângulo, né? Aí como é que resolve isso agora? Você vai pegar esse A2 aí, quadrado, vai derivar. Depois igualar a zero para achar os pontos críticos. E vai proceder aí com o teste da derivada primeira ou da derivada segunda, né? O que for mais fácil, vocês que vão escolher. Tá certo aí? No final, né, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? É só que agora é para praticar máximo e mínimo. A solução é que a área vai ser a área igual 2 vezes A vezes B. Essa é a solução. Essa aí é a área máxima do retângulo. Vocês vão encontrar x e y de forma que essa aqui vai ser a área máxima que vocês vão poder obter. Tá vendo? Foi só a interpretação. Eu interpretei aqui e tal para chegar nessa expressão. A partir daqui, teste a derivada primeiro ou teste a derivada segundo. Vocês já sabem fazer. Professor, Sim. se o A for igual a zero, esse cara não vai existir, né? Aí vai ser um. Se o A for igual a zero, o retângulo vai ser um troço assim, né? Não, o retângulo vai ser. Vou colocar ele aqui. Vai ser um troço assim, é bem fininho. Vai ser um retângulo aqui bem fininho. Bem fininho, no caso, né? Degenerado, porque ele vai ter base zero, né? Ou seja, vai ser uma linha. Então não faz sentido a gente trabalhar com A nem B igual a zero, né? Entendi. Por isso que está dizendo aqui no enunciado aí que o A e o B é maior que zero, né? Ah, tá. Então tu vai ter um ponto crítico. Aí em algum desses pontos aqui, ó, não sei qual, algum desses pontos aí que estão na elipse vai ser o que dá a área máxima do retângulo, né? Vai ser um que representa o retângulo de área máxima. Aí vocês vão ter que encontrar esse. Quem é esse é o cara que sai do ponto crítico, né? Que é resolvendo, derivando isso aqui igualando a zero, né? Aí vocês tentem fazer isso aí, né? Acho que já dá para terminar aqui, né? Dá para, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, uma derivada que você vai ter que aplicar aqui a regra do produto, talvez, né? Ou nem precisa, né? Você pode multiplicar esse aqui por esse cara aqui, né? Que tem um x ao quadrado também, vai ficar um x elevado a 4 e depois um x ao quadrado aqui, né? Você pode aplicar a regra do produto ou pode pré-multiplicar aqui, né? E derivar depois, né? Tranquilo aí? Alguma dúvida? Vamos ver se tem outro fácil aqui da lista, né? Esse é um dos mais difíceis, né? Esse da elipse é difícil. O número 2 é difícil, que a gente fez na aula de manhã. A interpretação é difícil, né? Vamos ver esse número 4 aqui, né?
Então tem lá, o Departamento de Estradas e Rodagens pretende construir uma área de piquenique para motoristas à beira de uma rodovia movimentada. O terreno deve ser retangular, com uma área de 5.000 metros quadrados. E deve ser cercado nos 3 lados, né, que dão para a rodovia. Então, vou tentar desenhar esse negócio aí, né? Tem uma rodovia passando e tem uma área aí de quantos? 5.000 metros quadrados, né? Vamos supor que isso aqui tem 5.000 metros quadrados, né? Esse aqui é um dos possíveis retângulos, né? De 5.000 metros quadrados. Mas tem vários outros tipos de retângulo. O retângulo pode ser um negócio assim, né? Aí. Pode ser um retângulo assim, né? Tem vários formatos aí para esse retângulo. A gente vai encontrar o melhor formato que atende aí as condições do que o departamento está querendo construir, né? Então tá aqui, 5.000 metros quadrados. Aí você pode falar, vamos ter que chamar de variáveis aí, algumas coisas aí, né? Pode falar que aqui é y e x, né? À frente, ele disse aí que não vai ter cerca, né? Então, vou até colocar aqui de cor diferente. Aqui não vai ter cerca. Onde está em verde aí, não tem cerca, né? Seria onde está a rodovia, né? Tem uma rodovia passando aí na frente, né? A rodovia passa aí na frente dessa área que eles querem construir, né? Tentem fazer sempre um esboço do que está acontecendo. Vamos ver. Então, esses 3 lados vão ser cercados, né? O y, o x e o y, no mesmo lado aqui. Como é retângulo, né, tem que ser lados aí opostos iguais, né? Aí pergunta lá, qual o menor comprimento da cerca necessária para a obra? Então, ele quer, né, economizar no custo para cercar esse terreno, né? Então, dependendo do retângulo que eu tenho aqui, né, a área do retângulo vai ser sempre 5.000 metros quadrados, mas dependendo do formato do retângulo, o perímetro pode ser maior ou menor, né? Então, é com o perímetro que a gente vai ter que, no caso aí, minimizar, né? Vai ter que minimizar o tamanho do perímetro para poder ter o menor custo possível da construção, né? Aí pergunta, quais devem ser o comprimento e a largura da área do piquenique, para que o comprimento da cerca seja o menor possível e o custo seja o menor possível, né, automaticamente. E aí? Algumas coisas já falou aí, né? Por exemplo, cadê a área de um retângulo? Não importa se a frente não está cercada, né? A área do retângulo é igual x vezes y, né? Base vezes altura, né? É a nossa restrição aí. Isso aí dá 5.000. 5.000 metros quadrados, né? Vou mudar de lugar isso aí. Tá aí. É a restrição do nosso problema. E dessa restrição, normalmente esse dado que o problema sempre dá é de onde a gente vai tirar uma variável em função da outra, para diminuir o número de variáveis do problema e a gente poder resolver com os métodos aí de cálculo 1, né? Que só é métodos para funções de uma variável. Então vamos ver agora o perímetro. Qual que é o perímetro aí, né? Não é o perímetro do retângulo, né? O perímetro que ele quer, eu vou chamar aí de P, né? Deixa só P por enquanto. Depois a gente escolhe a variável. O perímetro é x, né? Mais y, né? Ou x mais 2y, certo? Não entra essa frente aqui. Oi. É isso que eu ia perguntar. Por que não considera esse outro X depois? Por causa do enunciado, ó. Construir uma área de piquenique, tal, tal, tal. O terreno deve ser retangular, com essa área aí, né? E deve ser cercado nos 3 lados somente, tá vendo?
Ah, tá. É o que ele fala. Nos três lados que não dão para rodovia. Então, a frente aqui que passa na rodovia, né? Que está na rodovia passando na frente, não vai ser cercado. Né? Só aqui, só onde está marcado de rosa aqui. Né? É só aqui que tem cerco. Aqui não. Mais alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Aí o perímetro. Aí o que que apareceu? O perímetro depende do x e do y. Né? Como a gente não trabalha com duas variáveis em cálculo 1, eu vou chamar o y aqui em cima, ó, na restrição, de 5.000 sobre x. Né? O x não pode ser zero, né? Senão não teria uma cerca direito aí. Né? Então é 5.000 sobre x. Né? Ou seja, eu vou pegar esse 5.000 sobre x e substituir no lugar desse y aqui. Né? Então agora o perímetro em função da variável x é x mais 10.000, né? 10.000 sobre x. Pronto, chegamos aí na função que a gente vai ter que é, encontrar o mínimo possível, né? Aí essa função aqui é a função que eu vou ter que minimizar. Né? Para minimizar ela, você vai precisar derivar ela. Né? Derivada do perímetro. 1 mais 10.000 vezes x elevado a menos 1. Então vai trocar de sinal aqui. Né? Vai ficar menos 10.000 sobre x ao quadrado. Né? Aí a derivada primeira. Não é uma função fácil? Você pode também já achar a derivada de segunda ordem. Né? Deve ser mais fácil usar o teste da derivada segunda. Derivada de 1 é zero. E aqui então vai ficar menos 10. Né? Agora vai ficar positivo, que é x elevado a menos 2. Então vai ficar 20.000. Né? 20.000 vezes sobre x ao cubo. Né? E você está vendo aqui já, ó, pela expressão da derivada segunda, isso aí é sempre maior que zero. Né? 20.000 no numerador e x ao cubo no denominador. Como não existe um comprimento de cerca negativo, né, então x ao cubo vai dar sempre positivo. Então, a derivada segunda é sempre positiva. Ou seja, o ponto crítico que eu obter aqui para a derivada, automaticamente vai ser o quê? O mínimo. Né? Quando a derivada segunda dá maior que zero, no ponto crítico, é sinal que ele é um ponto de mínimo. Né? Então, agora é só você resolver o ponto crítico. Né? Igualar isso aqui a zero, né? Que vai dar quanto? Vai dar raiz quadrada de 10.000, né? É isso? Então, continuando aqui, ó, 1 menos 10.000 sobre x ao quadrado. Né? Aqui é a derivada. Igualando a derivada a zero, vai ficar com 1 menos... Você vai ficar com 1 igual a 10.000 sobre x ao quadrado. Né? Ou x ao quadrado igual a 10.000. Então, x é igual a 100 metros. Tá certo? É isso aí. Pronto, x igual a 100 metros, né? 100 metros. É o único ponto crítico, né? Aí como
f duas linhas maior que zero para todo x aí do exercício, né? Então, x igual a 100 é ponto de mínimo. Então, se você fizer uma cerca com x igual a 100, voltando aqui, ó, x igual a 100, o y vai ser igual a 50, né? Então, 50, 50 e 100, né? Esse vai ser o melhor formato aí para o retângulo que o departamento aí está querendo, né? Tá certo? X igual a 100 metros e y igual a 50 metros. Se o x é igual a 100, o y é igual a 50 metros, né? Obteve o x, se automaticamente obtém o y. Por causa dessa restrição que foi dada aqui, né? E 50 vezes 100 dá 5.000 metros quadrados, conforme era o que tinha que acontecer, né? Por causa da restrição aqui, né? Vamos lá, você está planejando construir uma caixa retangular, né? Então já imagina aí uma caixa retangular. Aberta, né? Então não tem tampa, né? Uma caixa aberta, sem tampa. Com uma folha de papelão de 8 por 15 polegadas, né? Recortando quadrados congruentes dos vértices da folha, né? Então, tentar desenhar isso aí, né? Ver se eu consigo fazer um desenho para isso, né? Tem lá a chapa de papelão, né? 8 por 15, né? Peraí, 8 por 15, então vamos fazer um negócio... Pode ser assim mesmo. 8 por 15. Vamos supor que aqui tem... Vamos supor que tem 15 e 8, né? Aí ele fala aí que tem esse detalhe aqui, né? Também é só imaginar como é que a gente faria para construir uma caixa, né? Você vai ter que recortar aqui as quinas, né? Vamos dizer assim, né? Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Não vai ficar quadradinhos iguais em todas as quinas, mas só para a gente ter uma ideia, né? Ver se eu consigo apagar agora isso. É isso que está dizendo, né? Todo mundo concorda aí? É, né? Tá cortando quadrados do vértice, né? Isso. Aí, foi pra ponta. Só que ficaram, uns parecem retângulo, né? Não ficou tudo bonitinho, mas são 4 quadradinhos aqui que são recortados, né? Quadradinhos perfeitos aí, congruentes aí dos versos, são congruentes com os versos, né? Então ficaria um troço assim, você começou com uma caixa retangular, você começou com uma folha de papelão retangular, agora você não tem mais esse formato retangular, né? Porque você vai pegar esse lado aqui, né? Esse retângulozinho aqui, ó, passar uma linha aqui. Você vai pegar esse retângulo aqui, ó, e vai virar ele, né, na direção de você aí na tela, né? Vai virar ele para cima, vai pegar esse outro retângulozinho aqui e virar para cima, esse outro virar até formar uma caixa, né? Deu para entender isso aí, né? Uhum. Aí você vai, né, colando aqui os lados aí e tal, né? Pronto, você ficou com uma caixa aberta, né? Aí vamos ver aqui o que ele diz mais aí, né? Dobrando suas bordas para cima, que é o que eu vou te falar, né? Quais são as dimensões da caixa de maior volume que você pode fazer dessa maneira? Qual é o volume, né? Observe aqui que eu cortei um quadradinho qualquer, né? Mas você poderia ter cortado um quadrado maior, né? Eu poderia ter pegado aqui um quadrado maior, sei lá, esse quadrado aqui, né? Esse outro quadrado, quadradão, todos os quadrados iguais, né? Para poder ter cortado um quadrado maior, né? Então, são várias opções aí de corte que eu posso fazer aqui nessas quinas, né? Para obter o que eu estou querendo. Só que ele quer aí esse recorte de forma que a caixa possua maior volume, né? Poderia ter recortado um quadradinho bem pequenininho, né? Aqui na quina, né?
ficaria uma borda bem menor, né? Tá entendendo aí o que poderia... Isso aqui é uma situação, né? Uma situação. O quadrado lá que eu cortei com determinada dimensão, digamos aí, um quadrado de dimensão x, né? Tem x aqui, tem x aqui. X aqui, x, né? É um x que eu não sei qual que é, tá certo? E isso aí, se você olhar em 3 dimensões, esse x aí seria a altura da caixa, né? Tá certo? Quando for dobrar, essa parte que foi recortada vai ficar uma caixinha de dobradura, né? Vai ficar assim. Isso, vai ficar para cima, né? Tranquilo aí? Alguém não entendeu? Não, deu pra entender, deu pra entender. Eu vou até pegar aqui uma figura, só para ficar claro aí, né? Só para ficar bem ilustrada aí essa ideia geométrica, né? No caso aqui, ó, tem essa caixa aí, né? É mais ou menos isso que a gente está querendo construir. A gente quer chegar nisso aqui, né? Iniciando de uma folha retangular, né? Num plano, né? De papelão. Aí depois, isso aqui, né? Essa altura aqui, ó. Essa altura aqui seria o nosso X aí que eu tô falando, né? A altura da caixa, né? Isso aí é o X. Fazendo... Aqui eu não vou conseguir apagar, mas tá aí. Tá aí, né? A gente quer chegar numa caixa desse tipo. Que a altura dela seja o X. Eu vou apagar agora isso aí. E aí, uma coisa que você observa também, ó o que vai acontecer, né? Deixa eu aproveitar aqui esse desenho aqui. Qual que é esse tamanho aqui agora, né? O tamanho original do negócio, da folha original de papelão, era 15 Menos aqui, né? 2x. Vamos ver. Pensem aí, ó. É menos 2x. E esse outra dimensão aqui era 8, né? Tá vendo? Não vai ser mais 15 nem 8, né? Vai depender desse corte aqui, né? A chapa de papelão original vinha um pouco mais aqui, né? Ou que a gente cortou, né? Tá certo? A gente cortou X e cortou X, né? Cortou X e cortou X. Do retângulo original, né? Ficou claro aí, né? Agora é entender qual vai ser, né? Porque o que a gente está precisando aí? Cadê o volume, né? Volume. Então, o que vai aparecer? Vai aparecer uma fórmula de volume, né? Volume de uma caixa, né? Como é que é o volume de uma caixa? Área da base vezes a altura, né? Uhum. A área da base, a base vai ser o quê? Vai ser esse retângulo aqui, ó. Vou desenhar ele aqui. Vai ser esse retângulo aqui, né? Isso vai ser a base, né? Esse retângulo vermelho aqui, né? Isso aqui Aí seria a que tá base. a questão, né, professor? É. Isso aí é a base da caixa. A base da caixa, né? Já pode até escrever aqui a fórmula, né? Volume, área da base, vezes a altura. A altura a gente já viu aí que é x, né? Pronto, tá aí a fórmula. Agora o que falta? Encontrar essa área da base, né? Alguém já fez aí? A área da base, a gente precisa descobrir esse comprimento aqui, né? Daqui até aqui. Qual é esse comprimento? O comprimento original era 15, né? Então é 15 menos 2x, né? Mesma coisa para cá, né? A altura da base, né? Qual que é a altura da base? Originalmente era 8, né? Só que eu tenho que descontar x mais x, que dá 2x.
8 menos 2x. Pronto. Chegamos aí na nossa função de x, né? Que é 8 menos 2x, 15 menos 2x vezes x. Pronto. Agora, a partir daqui, é aquele processo lá de teste da derivada primeira ou teste da derivada segunda, né? Tranquilo aí? Alguma pergunta? A Maria Eduarda tinha falado 15 menos, 15x, não, 15 menos 2x, né? Tranquilo aí, deu para entender? Tá vendo? Só com o desenho, fazendo um desenho, né? Você vai. Né, é uma situação assim que você não sabe qual que é a situação correta, né? Um instante ideal que o cara tá querendo aqui, que é o volume seja máximo, mas você não tem como desenhar isso aí. Você vai ficar fazendo vários desenhos, né? Vários desenhos, fazendo a conta e avaliando o volume, né? Pode fazer isso, tentativa e erro, né? Mas como a gente já conhece teste de derivada primeira, teste de derivada segunda, basta você chegar nessa função, né, e automatizar o processo de achar o máximo volume aí, né? Pensa nisso aí como se fosse, sei lá, trabalhando numa empresa lá, aí o seu chefe lá chega para você, ó, eu tô com esse problema. Eu tenho essa caixa, essa folha de papelão e eu preciso fazer uma caixa com volume máximo, com menor desperdício de papel também. Pode acrescentar outras restrições, né? Vai só alterando essa função aqui, né? O cara pode chegar pra você com um problema desse, você tem que resolver, né? Aí você lembra lá de máximo e mínimo e como chegar na função, né? Então agora aqui, a partir daqui é com vocês, né? Aqui vocês já sabem, né? O que você vai fazer agora? Né? V' de Vai x. derivar Isso. o volume. Vai derivar esse negócio aí e tal, vai indo, aí vê que se você vai preferir achar a derivada segunda ou fazer o teste da derivada primeira, né? Aí é você que decide, né? De repente é mais fácil a derivada segunda. O resultado eu separei aqui, ó. Cadê? O volume máximo vai dar isso aqui, ó. Volume igual 90,74 centímetros cúbicos. Deixa eu ver aqui, não, peraí. Polegadas, né? Então é isso. Então vocês façam lá exercícios da lista, tá? Façam o máximo de exercícios que conseguirem sobre otimização. Né? Tem vários exercícios lá. Vocês podem também obter outros exercícios em livros, né? Na literatura aí. Pratiquem bastante isso, tá? Até a próxima.